Olá a todos, estamos aqui para a nossa primeira aula, que iremos dedicar à disciplina de Físico-Química do 8º ano, mais propriamente o som. Portanto, vamos nos focar nas características do som e na forma como este se propaga. Para iniciarmos, vamos nos focar nos instrumentos musicais, que são objetos que têm como função produzir música, portanto, produzir som. Os diferentes instrumentos musicais podem ser classificados de várias formas e estas formas são baseadas também na forma como o som é produzido. Portanto, nós temos os cordofones. Os cordofones são instrumentos musicais que produzem o som a partir da vibração de uma ou mais cordas. Portanto, ao realizar uma perturbação nas cordas, elas irão entrar em vibração e assim produzir o som. Como exemplo, temos a guitarra, a harpa e o violino. De seguida temos os idiofones. Os idiofones são instrumentos musicais que entram em vibração de forma total. Portanto, todo o instrumento musical entra em vibração, criando assim um som. Como exemplo, temos as maracas e as castanholas. Por forma a produzir som, nós temos ou que abanar ou que bater no instrumento para que ele produza o seu som. Depois temos os membranofones, que, como o nome nos indica, são instrumentos musicais que são constituídos por uma membrana esticada, e para o som se produzir temos que realizar uma perturbação nesta membrana para que ela entre em vibração e assim produza o som. Os aerofones são então instrumentos musicais que produzem o som a partir da vibração de uma coluna de ar no interior do instrumento. Como exemplo temos a flauta, o oboé e o clarinete. Por fim, os eletrofones são instrumentos que, para produzirem som, necessitam de circuitos elétricos. Como exemplo temos a guitarra elétrica e os sintetizadores. Portanto, a partir do que foi dito, podemos retirar já algumas conclusões acerca de como é produzido o som. Para que haja a produção de um som, tem que haver um elemento vibratório da fonte sonora. Portanto, no que estivemos a ver até agora, nos instrumentos, tem que existir algo no instrumento que entre em vibração como resposta a um estímulo ou perturbação. Só assim é que o som será produzido. Portanto, vamos agora focar-nos em algumas características das ondas sonoras. Portanto, temos a amplitude, o período e a frequência. A amplitude representa o afastamento máximo do elemento vibratório relativamente à posição de equilíbrio. Portanto, a posição de equilíbrio é a linha horizontal do nosso gráfico e o afastamento máximo à linha horizontal está aqui representado como crista. Portanto, a este afastamento, a esta distância entre a linha horizontal e a crista, eu chamo amplitude. No que respeita ao período, o período é o intervalo de tempo que o elemento vibratório demora para fazer uma vibração completa. Portanto, se considerarmos uma vibração completa, a distância que vai desde a primeira crista até à segunda crista, temos então uma vibração. O período representa o tempo que demorou a acontecer esta vibração completa. Por fim, na frequência, nós temos o número de oscilações que o elemento vibratório executa por unidade de tempo. Portanto, temos de contabilizar quantas vibrações completas tem o nosso gráfico e perceber quantas é que aconteceram por unidade de tempo. Pode ser por segundo, por minuto, etc. Agora vamos ver a relação entre a frequência e o período. Portanto, estas são duas grandezas que são inversamente proporcionais. Caso queiramos calcular a frequência da onda sonora, fazemos 1 a dividir pelo período. Se, por outro lado, quisermos calcular o período, fazemos o cálculo inverso. O período é igual a 1 a dividir pela frequência. Vamos pôr agora um pouco em prática os conceitos que estivemos a ver até ao momento e vamos focar-nos no exercício 3. Portanto, no gráfico da figura podes ver como é que um ponto da corda de uma guitarra se afasta ou aproxima da posição de equilíbrio em função do tempo. Portanto, na 3.1 é-nos pedida a amplitude relativamente à posição de equilíbrio. Como já vimos, a posição de equilíbrio é a linha horizontal do nosso gráfico e a amplitude é o afastamento máximo da onda sonora relativamente à posição de equilíbrio. Portanto, aqui, neste exemplo, a amplitude será de 0,3 cm.
Na 3.2, o intervalo de tempo que a corda demora a efetuar duas oscilações completas. Portanto, como vimos, para termos duas oscilações temos de ter pontos na mesma fase de vibração. Portanto, uma oscilação completa será no 0,001 e depois a segunda oscilação completa irá até ao 0,002. Portanto, o intervalo de tempo que a corda demora a efetuar duas oscilações completas é de 0,002 segundos. Na 3.3, o período de oscilação da corda. Já vimos anteriormente que o período é o tempo que a corda demora a realizar uma oscilação completa. Portanto, mais uma vez, vamos ao início da vibração, vamos ao ponto em que começamos e temos como período 0,001 segundos. Por fim, na 3.4, o número de oscilações que a corda efetua em 0,003 segundos. Portanto, temos uma, duas, 3 oscilações completas. Portanto, 3 oscilações seria a resposta. Avançando, vamos ver agora algumas classificações para as ondas sonoras. Portanto, as ondas sonoras podem ser classificadas como ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Portanto, as ondas mecânicas são ondas que precisam de um meio material para se propagarem e o som é um exemplo deste tipo de onda. Como temos estado a ver, o som necessita que algo entre em vibração, portanto, é obrigatório que exista um meio material, seja ele sólido, líquido ou gasoso, que entre em vibração para que o som se consiga assim propagar. Já nas ondas eletromagnéticas, são ondas que não precisam de um meio material para se propagarem. A luz é um exemplo. Portanto, nós conseguimos ver a luz da Lua, conseguimos ver a luz das estrelas. No entanto, tanto a Lua como as estrelas se encontram no espaço. E no espaço nós sabemos que há ausência de matéria. Não existe matéria, apenas vácuo. No entanto, a luz consegue chegar até nós propagando-se no vazio, propagando-se no vácuo. A segunda designação será de ondas longitudinais e ondas transversais. Portanto, as ondas longitudinais, que são as primeiras que nos são apresentadas aqui, é o exemplo de uma mola. Quando eu pressiono uma mola, neste exemplo que nós temos aqui, a mola vai-se propagar, vai-se movimentar, neste caso, da esquerda para a direita. Portanto, a direção da propagação será da esquerda para a direita. Também a vibração, neste caso da mola, será da esquerda para a direita. Portanto, nas ondas longitudinais, a direção de propagação é igual à direção de oscilação. Por outro lado, nas ondas transversais, podemos pensar numa corda que eu faço movimentar para cima e para baixo. A corda, neste caso, vai estar a movimentar-se da esquerda para a direita. No entanto, vai estar a vibrar para cima e para baixo. Portanto, nas ondas transversais, a direção de propagação é perpendicular à direção de oscilação. Resumindo o que vimos até ao momento, as ondas podem ser classificadas como eletromagnéticas ou mecânicas. Portanto, as ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material para se propagarem, é o exemplo da luz, e as ondas mecânicas precisam de um meio material para se propagarem, é o caso do som. Podem ainda ser classificadas como ondas transversais ou ondas longitudinais. Vamos praticar agora um pouco do que vimos, introduzindo dois novos conceitos, o conceito de zonas de compressão e zonas de rarefação. Portanto, a zona de compressão é a zona do gráfico onde nós vemos uma maior acumulação de partículas de ar. Portanto, nas zonas de compressão, são zonas onde o ar se encontra mais comprimido, a densidade do ar é maior e a pressão do ar é também maior. Portanto, são as zonas que se encontram a um azul mais carregado. Já as zonas de rarefação, que se encontram no meio, são zonas em que o ar é rarefeito. Portanto, neste caso, a pressão aqui é menor e também a densidade é menor. Realizando o exercício, vamos passar para o 4.2, identificar as zonas de compressão e as zonas de rarefação do ar. Portanto, as zonas de compressão são as zonas azul escuro,
ok? Onde há uma maior pressão e uma maior acumulação de partículas. As zonas de rarefação são as zonas onde há uma menor densidade de partículas. Identifica no teu esboço as zonas onde a densidade do ar é máxima e onde a densidade é mínima. Portanto, a densidade do ar é máxima nas zonas de compressão e é mínima nas zonas de rarefação. Depois, identifica no teu esboço as zonas onde a pressão é máxima e as zonas onde a pressão é mínima. Uma vez mais, a pressão é máxima nas zonas de compressão e é mínima nas zonas de rarefação. Por hoje é tudo para a nossa primeira abordagem a esta matéria. O próximo vídeo será uma continuação em que nos iremos focar um pouco mais nas características das ondas sonoras e em atividades práticas de aplicação de fórmulas. Até lá, um beijinho a todos!